Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. No vídeo de hoje continuaremos com a nossa série Curiosidades da Eletrônica e hoje nós vamos estudar a fonte quase ressonante, que é um tipo de fonte chaveada muito utilizado nos equipamentos de média e baixa potência, como televisores, aparelhos de som domésticos, DVDs, Blu-ray players, carregadores e vários outros equipamentos que você vai encontrar esse tipo de fonte. Então, pessoal, nós vamos estudar aqui como funciona a fonte quase ressonante e quais são as características dessa fonte. Mas antes, se você está aqui no nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo à Burgos Eletrônica, inscreva-se no canal, ative as notificações para você ser informado dos vídeos e lives que nós fazemos aqui no canal todas as sextas às 19 horas. Se você gostar do nosso vídeo, você dá um like, se você não gostar pode dar um dislike, compartilhe os nossos vídeos, nosso canal, para que mais pessoas possam acessar o nosso conteúdo. Se você gosta do nosso conteúdo, quer e pode ajudar o canal financeiramente, torne-se membro. Clicando no botão aqui embaixo, seja membro, com um pequeno valor mensal a partir de R$ 7,99, cobrado pelo YouTube, você ajuda o canal e em contrapartida, nós oferecemos vídeos, cursos, lives e promoções exclusivas para os nossos membros. Você que já é nosso membro, muito obrigado, nosso querido patrão, pela ajuda que vocês nos oferecem. Também, na descrição do vídeo, você tem os nossos cursos, nossas lojas virtuais, nossos parceiros comerciais, que você pode comprar os cursos individualmente ou em combos, em coleções que saem sempre mais em conta para você poder estudar conosco. Então, pessoal, vamos lá. Fonte quase ressonante. A grande maioria dos equipamentos eletrônicos utiliza um tipo de fonte chamada fonte flyback. Essa fonte flyback possui o transformador Chopper ligado num ou mais de um transistor chaveador, que na maior parte das vezes é um MOSFET. Esse transistor recebe um PWM, uma onda quadrada de frequência ciclo ativo variável. O PWM vai chavear o transistor, vai fazer ele funcionar como uma chave liga e desliga. Ele vai chavear o transformador. E aí sim, com esse chaveamento, o transformador vai induzir nos secundários as tensões para alimentar o equipamento. Pessoal, observe que o transformador Chopper, ele tem a indutância do primário, a indutância oficial do primário, e tem também uma indutância parasita. Tá? Uma pequena indutância, que é a indutância parasita. O transistor MOSFET chaveador, ele tem uma capacitância parasita, que está representada aqui por esse capacitor, entre o dreno e o source. Tá? Então, esse capacitor que aparece aqui é a representação da capacitância parasita do próprio capacitor. Então, o que acontece? Essa fonte, quando o PWM vai para nível alto no gate do MOSFET, ele conduz, vira um fio, uma chave ligada, passa a corrente por ele, pelo primário do Chopper, ele cria um campo magnético, armazena uma energia, e quando o MOSFET corta, quando o PWM vai para nível baixo, o MOSFET corta, funciona como chave desligada, o campo magnético encolhe e induz tensão nos enrolamentos do Chopper, no secundário, que vai ser retificado, filtrado e vai alimentar o circuito. Portanto, quando o MOSFET conduz, o transformador armazena energia e quando o MOSFET corta, a energia é transferida para os outros enrolamentos, no caso aqui para o secundário. De acordo com a forma com que a energia transferida do primário para o secundário, nós podemos classificar as fontes flybacks em vários nomes. Por exemplo, nós temos a fonte de frequência fixada, que na verdade não é que a frequência é fixa, ela varia de acordo com a carga, né? Ela só tem esse nome porque seria o sistema convencional. Então, pessoal, nós temos um tipo de fonte na qual transistor conduz, Chopper armazena energia. Quando o MOSFET corta, parte da energia é transferida para o secundário. Daí o MOSFET liga de novo. Esse tipo de fonte, onde parte da energia é transferida para o secundário, chama-se fonte fixa, CCM, que significa Continuous Conduction Mode, que é modo de condução contínua. Então, nesse modo, transistor conduz, armazena energia, transistor corta, parte da energia é transferida. Beleza. Existe um outro tipo que transistor conduz, armazena energia, transistor corta, toda a energia é transferida para o secundário, daí o primário oscila e o transistor volta a funcionar, conduz de novo. Como é que é?
transistor conduz, armazena energia, transistor corta, toda energia é transferida. Quando acaba a energia, primário oscila e o transistor liga de novo. Quando acaba a oscilação, o transistor liga de novo. Esse tipo de fonte também é uma fonte de frequência fixada, porém, aqui ela se chama DCM, Discontinuous Conduction Mode, que é modo de condução descontinuada. Quer dizer que toda energia é transferida e leva um tempo para o transistor ligar de novo. Beleza? E a fonte quase ressonante, que é a que a gente vai estudar, funciona assim. Transistor conduz, armazena energia, transistor corta, toda energia é transferida, primário oscila e no meio da oscilação, transistor liga de novo. Como é que é? Transistor liga de novo no meio da oscilação do primário. Agora, o quanto de oscilação o primário vai ter depende da carga que vai ligada na saída da fonte. Se você colocar uma carga pequena na saída da fonte, quando a energia é toda transferida, o primário vai oscilar bastante e aí o transistor volta a funcionar. Quando você colocar uma carga grande na saída, o primário transfere energia, na hora que ele começa a oscilar, o transistor já liga de novo, tá? Para armazenar mais energia e transferir tensão para o secundário. Então a fonte quase ressonante, que é a que a gente vai estudar, é transistor conduz, armazena energia, transistor corta, toda energia é transferida, depois o primário oscila, no meio da oscilação o transistor volta a trabalhar. Beleza? Então aqui, pessoal, eu coloquei dois gráficos, um da frequência fixada, aquela que só uma parte da energia é transferida, e eu coloquei aqui o modelo quase ressonante, né? Coloquei os gráficos. Aqui, pessoal, é a tensão que tem no dreno do MOSFET. Percebam que quando o MOSFET está conduzindo, ele é um fio, ele é uma chave ligada. Ele liga o dreno ao terra, então a tensão do dreno é zero. E quando ele corta, ele é uma chave desligada, ele fica com toda a tensão da fonte nele. Então, MOSFET conduz zero no dreno. MOSFET corta toda a tensão da fonte no dreno. Agora, detalhe, na hora que o MOSFET corta, tá vendo essa oscilação que a gente tem e acaba? Essa pequena oscilação que a gente tem é a oscilação da indutância e da capacitância parasita do transistor. Então quer dizer que a oscilação dos parasitas da indutância e da capacitância parasita. Nas duas tem isso, tá, pessoal? Nas duas tem isso. Tá? Cortou o MOSFET, tem uma oscilaçãozinha e daí, beleza. Aqui, pessoal, eu tenho a tensão do dreno nas duas fontes. Aqui eu tenho a corrente no primário do transformador. A ideia é, quando o MOSFET está conduzindo, a corrente no primário ela não cresce de uma vez, ela vai crescendo devagar. Por quê? Porque o primário ele tem a reatância indutiva, né? Então a corrente vai crescendo devagar. Aqui, ó. A corrente no primário vai crescendo quando o MOSFET está conduzindo. Quando o MOSFET corta, não tem mais corrente no primário, claro, né? Porque o MOSFET desligou, não tem mais corrente circulando. Agora, a corrente no secundário ela é o contrário. Quando o MOSFET corta, gera uma tensão no secundário que produz uma corrente alta no começo. E depois, conforme a energia vai sendo transferida, a corrente vai diminuindo, ó. Tá? Beleza? Até aqui, joia, sussa. Vamos lá. Na fonte de frequência fixa, a comum, a fonte flyback comum, ó, o MOSFET conduz, beleza? A corrente no primário sobe e não tem corrente no secundário. MOSFET corta, a tensão no dreno sobe por valor da fonte, dá uma oscilada aqui no começo por causa dos parasitas, indutância e capacitância parasita, e daí a tensão permanece, tá vendo? Permanece alta no dreno do MOSFET, ó. Não tem corrente mais no primário, porque parou de funcionar o primário, parou de passar corrente no primário, porque o transistor desligou, e no secundário, pessoal, conforme o transistor desliga, transfere energia para o secundário. De início, a energia é grande, a corrente sobe. Depois, conforme a energia vai sendo transferida, a corrente vai caindo. Agora percebam, pessoal, que quando o transistor conduz de novo, ó, nem toda a energia foi transferida para o secundário. Ainda tinha energia armazenada no primário. O transistor volta a funcionar e completa a energia. Tá? Normalmente, as fontes de maior potência são de frequência fixada e desse modelo, que o primário armazena energia, quando o transistor corta, apenas uma parte da energia é transferida. Ainda sobra energia na hora que o transistor volta a funcionar. O transistor entrou em ação para armazenar mais energia.
Agora, pessoal, eu quero que vocês foquem aqui, ó, na fonte quase ressonante. Na fonte quase ressonante, ó, MOSFET ligado, ele é um fio, tensão no dreno é 0, corrente no primário do transformador começa a subir, tá vendo? Beleza? MOSFET cortou, oscilação, tensão no dreno sobe, fica o valor da fonte, a tensão do dreno fica o valor da fonte, a corrente no secundário, ela começa alta, vai diminuindo. Agora detalhe, pessoal, a energia é transferida do primário para o secundário até aqui, ó, até esse ponto de condução do MOSFET. Daqui para cá não tem mais energia no primário. Ó. Então o primário tem energia até aqui, transfere toda a energia para lá. Aqui não tem mais energia, aqui o primário vai oscilar. O primário vai oscilar usando a indutância total do primário com a capacitância parasita. E a indução nada mais é do que a troca de energia entre os dois. A energia carrega o capacitor descarrega na bobina, a bobina carrega o capacitor descarrega na bobina, a bobina carrega o capacitor descarrega na bobina, assim vai. Ó. Tá vendo que eu tenho uma oscilação que vai diminuindo, né, até o transistor ligar de novo. Agora detalhe, pessoal, na fonte quase ressonante, o MOSFET vai ligar aqui, ó. Ou ele vai ligar no primeiro vale aqui, ó, aqui tem o pico, aqui tem o vale, que é a menor tensão que tem no dreno do transistor, quando ele está cortado. Porque quando toda a energia é transferida para o secundário, o primário começa a oscilar, a tensão do primário sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E numa das descidas da tensão é que o transistor vai ser ligado de novo. Por que é a vantagem de você ligar o transistor quando a tensão diminuiu no dreno? Por quê? Se a gente for parar para pensar, o dreno do MOSFET, quando ele está cortado, é 160 volts, por exemplo, ou 320 ou 400. Vamos supor que é 160. Você vai fazer ele conduzir, a tensão vai cair para 0. Essa diferença de 160 para 0 vai gerar uma coisa chamada perda no chaveamento e vai gerar ruído, tá? Então, se o transistor MOSFET fosse ligado aqui, ó, a tensão no dreno dele cai de uma vez, ele vai gerar ruído e vai gerar perda de chaveamento. Então, para diminuir ruído e diminuir perda de chaveamento, nós ligamos o MOSFET na hora que começa a oscilar o primário. Ou neste vale aqui, ou neste vale, ou nesse, ou nesse. Que no caso aqui ele foi ligado nesse último vale aqui, ó. Tá? Nesse último ponto. Percebam que os vales, que a oscilação, é sempre o ponto que a tensão no dreno do MOSFET diminui. Tá? Percebam, aqui o MOSFET ainda está cortado, tá? Aqui é a oscilação da bobina, do primário, mais a capacitância parasita. Então, na fonte quase ressonante, o MOSFET volta a funcionar num dos vales aqui, ó. Ou quando a tensão cai para cá, ou quando faz um ciclo, ou quando faz mais um, ou quando faz mais um. Depende da carga. Se a carga colocada na saída for uma carga pequena, então ele oscila bastante, depois o transistor pega um dos vales lá no final e volta a funcionar. Se for uma carga mediana, aí o MOSFET vai voltar a conduzir aqui ou aqui, ó, num desses vales aqui, ó, por aqui. Ele vai voltar a funcionar. E se for uma carga grande, ele vai voltar a funcionar por aqui, ó. Vai dar meio ciclo, um ciclo, ele já começa a trabalhar. Tá? Quanto maior a carga, mais próximo no começo da oscilação, o transistor vai voltar a funcionar. Então a fonte quase ressonante é isso. O transistor volta a funcionar durante a oscilação. Ou no primeiro vale, ou no segundo, ou no terceiro, ou no quarto, depende da carga que você puser na saída. Beleza? Tranquilinho? Fonte quase ressonante é isso. Repetindo. Transistor está polarizado, conduzindo, armazenando energia. Transistor corta. Aqui a energia é transferida. Aqui, ó. Percebam que é só daqui para cá que eu tenho corrente no secundário, ó. Tá vendo? Ó? Daqui para cá. Eu tenho corrente no secundário, depois ela cai. Então, aqui é transferida energia para o secundário. Aqui o transistor está cortado, mas ele oscila. O primário oscila. O primário oscila. E o primário oscilando, num desses vales aqui, ó, que é a parte mais baixa do ciclo, né, a parte de menor tensão, é que o transistor vai ser ligado. Carga pequena, o transistor, o transformador oscila mais,
o transistor volta a funcionar lá no final da oscilação. Carga grande, o transistor volta a conduzir no começo da oscilação. Beleza? Então, ele muda em qual dessas posições o transistor vai voltar a funcionar de acordo com a carga. Essa é a principal característica da fonte ressonante. Agora, pessoal, como é que o transistor vai saber a hora certa dele começar a conduzir de acordo com a carga? Normalmente, as fontes quase ressonantes têm uma amostra do secundário do chopper, de um dos secundários, um pulso de amostra que vai entrar no integrado e através dessa amostra o integrado vai saber exatamente a hora de ligar de novo o transistor. Se ele vai precisar ligar o transistor aqui, ó, numa carga menor, ou para cá numa carga mediana, ou para cá numa carga maior, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, agora a fonte de frequência fixada, alguns exemplos, né? Aqui, por exemplo, ó, eu vou mostrar aqui. Aqui, ó. Isso daqui é uma fonte de frequência fixa, ou fixada, né? Então aqui eu tenho o MOSFET, aqui tem o chopper, e nós temos aqui a alimentação do CI. Percebam que eu não tenho nenhum enrolamento, nenhum pulso que sai daqui e vai direto para o CI. Eu tenho a alimentação do CI aqui, ó. Tá? Então nesse caso aqui, essa fonte aqui é de frequência fixada. Pode ser duas formas. Ou ela pode transferir parte da energia para o secundário quando o MOSFET corta, ou então ele pode transferir toda a energia, o primário oscila e quando termina a oscilação é que o MOSFET volta a conduzir. Tá? Isso, fonte de frequência fixada. Aqui tem mais uma, ó. Aqui é outra. Tá vendo, ó? Aqui tem a alimentação, tudo bonitinho. Aqui o circuito de proteção, tá? Mesma coisa. Essa fonte aqui, de duas uma. Ou quando o MOSFET corta, parte da energia vai para o secundário, depois ele volta a funcionar. Ou então o MOSFET corta, o primário oscila. Quando termina a oscilação, o MOSFET volta a funcionar, tá? Beleza. Agora, as fontes quase ressonantes. As fontes quase ressonantes são essas aqui, ó. Então aqui, ó, tá vendo que aqui, ó, eu tenho, ó, um enrolamento do chopper, ó, pulso retirado daqui, um divisor de tensão, vai para o controle. Aqui, ó, vai controlar a fonte de tal modo que essa fonte transistor conduz, armazena energia no primário, transistor corta, energia transferida, primário oscila, no meio da oscilação o transistor volta a funcionar. Então, para saber exatamente quando que o transistor tem que voltar, tem esses pulsos aqui, ó, que servem para isso, tá? Esses pulsos avisam o circuito integrado a hora do transistor ligar de novo. Então, isso aqui é uma fonte quase ressonante. Aqui tem outra, ó, outra fonte quase ressonante, ó. Então, aqui, ó, chopper, aqui o secundário do chopper, aqui, ó, tá vendo? Ó, divisor e os pulsos aqui, ó. Tá vendo? Ó? Os pulsos entrando no CI para ele saber a hora de como tá de novo o MOSFET. Aqui eu tenho outra, ó. Aqui eu tenho outra, fonte quase ressonante. Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui um resistor que tira pulsos do chopper e introduz no Zero Cross Detection, que além de funcionar o circuito de proteção, ele vai fazer o transistor funcionar na hora correta de acordo com a carga. E aqui eu tenho outra, ó. Aqui, ó, o divisor de tensão, o pulso entra no CI, que entra no pino VS, que é o pino de sincronização. É o pino que o CI vai utilizar para saber a hora certa de chavear, ligar de novo o MOSFET no meio da oscilação aqui do primário, tá? Então é assim a fonte quase ressonante. MOSFET corta, a energia é toda transferida, primário oscila, no meio da oscilação o MOSFET volta, tá? De acordo com a carga. Se a carga for grande, o MOSFET volta logo no começo da oscilação. Se a carga for pequena, o MOSFET volta lá perto do final da oscilação. Tá bom, pessoal? Tranquilinho? Pessoal, quem é membro do canal Burgos Eletrônica, eu postei uma aula lá na aba Comunidade, uma aula exclusiva para os membros, onde eu mostro na prática como funciona esse tipo de fonte quase ressonante. Eu mostro como testar com osciloscópio e com vários tipos de carga na saída dela, para você entender legal como é que ela trabalha na prática. Tá bom, pessoal? Então, quem é membro do canal, dá uma olhada na aba Comunidade, que está lá a aula sobre funcionamento na prática da fonte quase ressonante. Beleza, pessoal?
Então, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Sejam educados nos comentários. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Espero que vocês tenham entendido, né, qual é o princípio da fonte quase ressonante. Por enquanto, muito obrigado e até a nossa próxima aula.